Olá, sejam bem-vindos. Estamos de volta no canal Palavra que dá vida ao homem. Vamos dar continuidade à Escola Bíblica Dominical, lição de número 7. A teologia de Bildade, se há sofrimento, há pecado oculto? Nós vamos ver isto hoje. Nosso textuário diz: se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. A verdade prática diz: a existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. A nossa leitura bíblica ela está no livro de Jó, capítulo 8, e diz assim: então respondeu Bildade o suíta e disse: até quando falarás tais coisas, e as razões da tua boca serão qual o vento impetuoso? Porventura perverteria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Jó 18, primeiro diz assim: então respondeu Bildade o suíta e disse: até quando usareis artifícios em vez de palavras? Considerai bem, então falaremos. Porque somos tratados como animais e como imundos aos vossos olhos. Ó tu que despedaças a alma da tua ira, será a terra deixada por causa tua? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? Então respondeu Bildade o suíta e disse: com ele estão o domínio e temor, ele faz paz nas suas alturas. Porventura tem número os seus exércitos, e para quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante Deus, e como seria puro aquele que nasce da mulher? Olha, até a lua não resplandece, e as estrelas não são puras aos seus olhos, e quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um bicho. Muito bem, nós vamos ver nesta lição a teologia de Bildade, né? Bildade é o segundo amigo de Jó, que vai falar agora, e vai fazer uma indagação narrada e alicerçada nas tradições dos antepassados dentro daquilo que eles conheciam de Deus. Então veja que a teologia de Bildade tem alguns fundamentos que são importantes, mas tem também algumas coisas que não são corretas de se dizer e de se afirmar. Na introdução nós vamos ver que ele apresenta o caráter justo e reto de Deus, mas em contraposição ao suposto pecado oculto de Jó. Bildade ele tem um discurso duro e ele vai bater em Jó com suas palavras de maneira avassaladora, conforme nós vamos ver aqui. O primeiro ponto da lição vai falar do pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. Deus é justo e reto, isso é verdade. Neste ponto, a teologia de Bildade ela está correta e tem uma certa aparência ou um certo fundamento comum com a teologia de Elifaz. Contudo, ele vai dizer que, por outro lado, como Deus não era injusto, então Jó deveria reconhecer o seu pecado. Então ele diz mais ou menos assim: Deus é justo, Deus é reto, Deus é puro, santo, e você deve ter algum pecado oculto, alguma coisa que você cometeu e não quer falar, não quer confessar. Então Deus, na sua santidade, na sua justiça, está punindo por conta deste pecado. Então, Jó, o seguinte é esse: a coisa mais importante a se fazer é você confessar os seus pecados, para que Deus não trate você como tratou seus filhos e lhe tire a vida. Porque seus filhos morreram porque eram ruins, eram pecadores e foram castigados. Esta é a linha de raciocínio. Segundo, uma compreensão limitada da natureza de Deus. Então veja que ele tem um conhecimento de fato de alguma coisa, né, referente a Deus, e isso é um perigo porque as grandes heresias elas começam assim: um pequeno conhecimento, um pouco de conhecimento, uma certeza obscurecida, uma coisa que alguém acha que é, uma coisa que alguém pensa que é, alguém ouviu dizer, não se tem ali um aprofundamento, e a partir desse momento começa-se a criar histórias e teologias infundadas. Então ele vai dizer o quê? Dentro da sua limitação, do seu conhecimento limitado, daquilo que ele recebeu por tradição dos seus antepassados, ele vai dizer alguma coisa sobre a natureza divina em oposição ao pecado de Jó.
Em terceiro lugar, ele vai falar da imperfeição humana. Neste sentido, ele tem também uma certa razão, porque somos nós imperfeitos, temos os nossos erros e temos as nossas falhas e cometemos os nossos pecados, e eu nunca jamais serei justo em mim mesmo. Eu não serei justo em mim mesmo. Eu serei justificado através de Cristo diante de Deus. É diferente. Então, nós percebemos que ele começa a falar e começa a dizer: Jó, será que não há alguma coisa que você não queira confessar? Será que não há alguma coisa que você cometeu e não se lembra? Faça um esforço, puxe pela memória, olhe para dentro de você. Talvez este seu pecado oculto que você não se recorda seja o motivo pelo qual Deus agora está pesando a mão sobre a sua vida e lhe fazendo passar por todas essas dificuldades. Será que, se você procurar, olhar direitinho, você não vai achar alguma marca dessa sua imperfeição que o levou ou o conduziu a algum pecado? E Jó, ele continua se justificando diante dos homens e dizendo que Deus conhece a sua vida e que ele espera em Deus, que é o seu Redentor. Síntese desse primeiro tópico é o seguinte: Deus é justo e reto e o homem, claro, é imperfeito, não há o que fazer, são verdades absolutas e incontestáveis, tá? Nós servimos a Deus e somos justificados em Deus, contudo, entretanto, enquanto habitarmos neste corpo, nesta natureza, somos sujeitos e somos diariamente pegos em erros e falhas que estão inerentes à nossa natureza. É lógico que isso não é desculpa para que ninguém viva uma vida de pecado, mas é fato da condição humana. Então, vigiemos e oremos neste sentido. Segundo ponto da lição, ele vai dizer o seguinte: o pecado visto como quebra da moralidade tradicional. Então, o moralismo por tradição. Bildad, ele vai fazer aí um levantamento em cima desta moralidade por tradição, né, que está comprometido na defesa dessa moralidade que ele acredita ser correta. Foi aquilo que ele cresceu ouvindo, foi aquilo que ele aprendeu na sua infância, foi aquele que ele ouviu dos mais velhos, então foi passado para ele dessa forma e ele entende que isto é o correto. E daí também ele vai falar acerca da subversão da ordem moral. Na verdade, Bildad simplesmente ele repete, né, ele começa a repetir os seus discursos porque não havia mais argumento. Jó ele rebate todos os argumentos de Bildad, assim como dos outros, porque a teologia de Jó era uma teologia muito mais profunda, de quem tinha um grau de conhecimento divino muito superior e de quem tinha experiências com Deus que os outros ainda não, talvez não tivessem ainda adquirido essas experiências. E Jó vai dizer o seguinte: se há pecado, há sofrimento? Sim, há. Se há sofrimento, há pecado? Não, não há. São diferentes. Onde há pecado, consequentemente há sofrimento. Porém, eu posso ter o sofrimento sem uma consequência do pecado. Exemplo. Nós podemos passar por nossas vidas por situações que são naturais, provações, dificuldades, que são consequências de outras situações que não originalmente foram pecados, foram condições que nos sobrevieram, catástrofes naturais, doenças que sobrevêm sobre qualquer um, e que não necessariamente foi um fruto do pecado, foi uma ação do pecado. Não, foi uma coisa natural da vida mesmo. Então, há coisas em que passamos por alguma dificuldade, algum sofrimento, mas não significa que isto seja consequência de algum pecado, tá? São coisas diferentes. E terceiro, contemplando a cruz, né? Nesse capítulo 19, acontecem coisas extraordinárias, né? Coisas que a gente fica observando o discurso de Jó, e Jó, ele no ápice, no auge do seu sofrimento e dos seus discursos, ele vai dizer: bem sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Ele estava falando do seu Redentor. Quem era o seu Redentor? Era o seu advogado, que não estava na terra, estava no céu, e que ele advogaria a sua causa, ele interveria na sua ação e ele solucionaria o problema que ele estava vivendo. Isto é uma coisa extraordinária, porque a palavra aqui usada é Goel. Goel é o parente mais próximo
que tinha entre muitas responsabilidades aquela de resgatar, de ajudar, de socorrer e de amparar aquele parente que estava passando por dificuldades. E este é nada mais nada menos do que um apontamento para Cristo, o nosso Redentor, o nosso advogado, o nosso Salvador. Isto é extraordinário. Síntese do tópico 2. Não se pode admitir a subversão da ordem moral, mas Jó estava certo de que não havia subvertido nada. Então, quem peca tem consciência do seu pecado. Quem erra tem consciência do seu erro. E Jó não havia pecado, não havia errado neste sentido, para que fosse assim punido por Deus. E neste sentido, ele está muito tranquilo. Terceira coisa, o pecado em contraste com a majestade de Deus. A grandeza de Deus. Então, ele vai discursar mais uma vez, Bildade vai mais uma vez pronunciar, e vai dizer das grandezas de Deus. E nesse ponto, ele está certo. Deus é grande, Deus é soberano, Deus é criador, Deus é ele é aquele que dá a manutenção da vida, é aquele que sustenta a vida. E neste ponto ele está certo. Porém, ele vai dizer assim, e na sua criação, na sua onipotência, Deus ele vai entregar o universo às leis naturais que as governam, né, as leis da natureza, da física, de todo um conjunto de normas que Deus pré-estabeleceu para que o nosso universo fosse regido como nós o conhecemos, e vai se ausentar. Só que Jó ele já enxergava diferente. Deus ele não é ausente, muito pelo contrário, Deus ele é presente. O fato de eu não vê-lo não significa que ele não está lá. O fato de eu não ouvi-lo não significa que ele não está lá. Aliás, diga-se de passagem, ele não é só onipotente, ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Ele contempla todas as coisas. Então ele não é ausente da sua criação, ele é presente. Ele formou o homem, ele conversava com o homem no jardim, ele livrou o homem, ele preparou um plano de salvação para o homem, ele interviu na história humana muitas vezes para levantar um povo, para apontar para a salvação, para salvar nações, para tirar um povo específico que proclamasse o seu nome. Então ele não é ausente, ele é muito presente, só que nem sempre conseguimos vê-lo, dado o momento em que estamos sufocados nos nossos próprios problemas e sentimentos egoístas. Síntese desse terceiro tópico. Bildade defende a majestade de Deus, mas reforça o distanciamento dele do ser humano. Então, nós concluímos que nós vimos o debate de Bildade e Jó, como eles assumem contextos teológicos muito diferentes, muito relevantes para a sua época, né? Mas que os discursos baseados na teologia antepassada que os amigos de Jó conheciam eram de fato insuficientes para falar das grandezas e das majestades de Deus. E concluímos que um dos maiores textos que nós podemos encontrar em Jó é: bem sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E isto é extraordinário. Deus te abençoe, fique com Deus e até mais.